Imagine um pecado tão profundo, tão devastador, que nem mesmo a infinita misericórdia de Deus consegue apagar. Você já parou para pensar nisso? O que poderia ser tão grave a ponto de ficar marcado para sempre? Ao longo da história, muitos se questionaram sobre os limites do perdão divino, mas poucos realmente entendem a gravidade desse erro. Fique atento, pois cada detalhe pode ser a chave para compreender este mistério que desafia a própria essência do perdão. Vamos juntos explorar essa verdade impactante. Definição do pecado imperdoável. O que é e como é caracterizado. Quando falamos sobre o pecado imperdoável, é comum que surjam dúvidas e até um certo medo. O que exatamente isso significa? Em termos simples, o pecado imperdoável é aquele que, segundo a interpretação cristã, não pode ser perdoado por Deus. Essa noção traz um peso significativo, pois implica que existe um limite para a misericórdia divina. Para muitos, isso gera um dilema, principalmente quando consideramos a natureza amorosa de Deus. Afinal, será que ele realmente deixaria de perdoar alguém? É importante entender que, geralmente, a referência ao pecado imperdoável se relaciona à blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa ideia é complexa e tem sido debatida entre teólogos e estudiosos ao longo dos séculos. O que caracteriza esse pecado é a rejeição consciente e deliberada da obra do Espírito Santo, que é o agente de convencimento do pecado e da verdade divina. Quando alguém decide ignorar ou negar essa ação, está se colocando em uma posição de distanciamento de Deus. Além disso, o pecado imperdoável não é algo que acontece de forma acidental. Ele envolve um estado de coração e uma escolha consciente de se afastar de Deus. Isso significa que não se trata de um erro ou falha que todos nós, em algum momento, podemos cometer. O foco aqui é a atitude persistente e a recusa em reconhecer a necessidade de arrependimento e perdão. Essa diferença é crucial para entender o que está realmente em jogo. Muitas pessoas se preocupam em saber se já cometeram esse pecado. Essa ansiedade pode ser paralisante, levando a um ciclo de dúvida e insegurança. No entanto, a boa notícia é que a própria preocupação em saber se você cometeu o pecado imperdoável pode ser um sinal de que você ainda está aberto à ação do Espírito Santo, o que por si só indica que você ainda está em um caminho de fé. Para aqueles que buscam a verdade, a jornada espiritual continua. Por fim, é fundamental lembrar que a definição de pecado imperdoável deve ser abordada com cuidado e compaixão. A imagem que muitos têm de Deus como um juiz severo pode ser prejudicial e distorcida. Em vez disso, devemos enxergar Deus como alguém que deseja que todos se arrependam e voltem para Ele. O entendimento do pecado imperdoável, portanto, deve nos levar a uma reflexão sobre nossas atitudes e escolhas, sempre buscando a graça e o perdão. Referências bíblicas. Versículos principais que mencionam o pecado imperdoável. A Bíblia é nosso guia fundamental quando se trata de entender o conceito de pecado imperdoável. O principal versículo, que frequentemente é citado, é Mateus 12, 31, 32, onde Jesus diz: "Portanto, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada." Aqui, Jesus deixa claro que há uma distinção entre os diferentes tipos de pecado. Essa passagem é uma das bases para a compreensão do que significa cometer um pecado que não pode ser perdoado. Outro versículo relevante é Marcos 3:29, que repete a advertência de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável.
Essa repetição nos dá uma ideia da importância do tema e da seriedade com que Jesus abordou essa questão. O fato de estarmos lidando com algo que é mencionado em mais de um evangelho também sugere que essa é uma preocupação central no ministério de Jesus. Além disso, Lucas 12:10 também menciona a blasfêmia contra o Espírito Santo, reforçando a ideia de que esse pecado é algo que deve ser tratado com grande cautela. A repetição dessa mensagem em diferentes contextos e por diferentes autores bíblicos nos ajuda a entender a gravidade do assunto. O que fica claro é que a rejeição à obra do Espírito é uma questão que não pode ser levada de forma leviana. Entender essas passagens bíblicas é crucial para qualquer discussão sobre o pecado imperdoável. Elas servem como um alerta, mas também como um convite à reflexão. O que Jesus estava dizendo não era apenas uma condenação, mas um apelo para que as pessoas reconhecessem a ação do Espírito Santo em suas vidas. Ignorar essa presença é o que leva ao estado de pecado imperdoável. Por fim, é importante lembrar que, apesar da gravidade do pecado imperdoável, o restante da Bíblia está repleto de mensagens sobre perdão, graça e reconciliação. Isso nos mostra que, mesmo ao abordar temas difíceis, Deus sempre nos oferece uma saída, uma oportunidade de voltar para Ele. Assim, enquanto exploramos essas referências bíblicas, devemos fazer isso com um coração aberto, buscando compreender o que Deus deseja nos ensinar. Contexto histórico. Interpretações ao longo dos séculos sobre o pecado que Deus não perdoa. O conceito de pecado imperdoável não é novidade e tem sido objeto de interpretações diversas ao longo da história da Igreja. Desde os primeiros dias do cristianismo, teólogos e líderes religiosos se debruçaram sobre essa questão, buscando entender como a natureza de Deus interage com a condição humana. As opiniões variaram, mas o tema sempre foi considerado sério e digno de reflexão. Nos primeiros séculos, os cristãos enfrentaram a necessidade de definir os parâmetros da fé. A questão do pecado imperdoável foi debatida em concílios e entre os pais da Igreja. Muitos deles se concentraram na ideia de que a rejeição consciente da verdade divina, representada pela ação do Espírito Santo, era a raiz do pecado imperdoável. Essa ideia começava a se cristalizar como uma forma de entender como a graça de Deus e o livre-arbítrio humano se entrelaçam. Com o passar dos séculos, a Reforma Protestante trouxe novas perspectivas. Teólogos como Martinho Lutero e João Calvino começaram a explorar a relação entre fé, arrependimento e perdão. Lutero enfatizava a graça de Deus como um princípio fundamental, enquanto Calvino abordava a soberania divina. Ambos, de maneiras distintas, procuraram entender o papel do Espírito Santo e como a rejeição a ele poderia resultar em uma condição de desespero espiritual. No entanto, ao longo da história, o pecado imperdoável também foi usado como instrumento de controle social e religioso. Em algumas tradições, a ideia de que certos pecados eram imperdoáveis foi utilizada para marginalizar indivíduos ou grupos. A manipulação dessa doutrina para fins de controle e medo é uma parte triste da história da Igreja, e muitos líderes espirituais modernos buscam corrigir esses excessos e trazer um entendimento mais equilibrado e amoroso da graça de Deus. Hoje, continuamos a ver debates em torno do pecado imperdoável. Igrejas e teólogos abordam a questão de maneiras diversas, refletindo as culturas e contextos em que estão inseridos. O que permanece constante, no entanto, é a necessidade de um diálogo respeitoso e fundamentado que busque compreender o caráter de Deus e a condição humana.
O pecado imperdoável continua a ser um tema que nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre a profundidade da misericórdia divina. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa e por que é considerado o pecado imperdoável? Quando falamos da blasfêmia contra o Espírito Santo, entramos em um território delicado e muitas vezes mal compreendido. O que significa exatamente blasfemar contra o Espírito Santo? Em essência, essa blasfêmia é a rejeição consciente e deliberada da verdade revelada pelo Espírito. Isso envolve não apenas a negação de Deus, mas uma resistência ativa à sua ação e à sua voz em nossas vidas. É como se estivéssemos fechando a porta para a graça e a verdade que Ele oferece. Essa rejeição não é um ato isolado, mas uma postura que se torna uma maneira de viver. Quando alguém constantemente ignora a obra do Espírito Santo, essa atitude se transforma em um estado de coração que se opõe ao arrependimento. É aqui que a gravidade do pecado imperdoável se torna evidente. Não é apenas um erro ou uma fraqueza. É uma postura de rebelião contra a própria fonte de vida e verdade. A blasfêmia contra o Espírito Santo é considerada o pecado imperdoável, porque implica em uma total desconexão com a fonte do perdão. Sem o reconhecimento do Espírito e da sua obra redentora, como podemos nos voltar para Deus em arrependimento? Essa é a razão pela qual esse pecado é visto como uma barreira intransponível entre o ser humano e a misericórdia divina. Se alguém não reconhece a necessidade de perdão, como poderá recebê-lo? É interessante notar que, ao longo da história, muitos cristãos se angustiaram ao questionar se haviam cometido esse pecado. A própria preocupação em saber se você está distante de Deus pode ser um sinal de que o Espírito ainda está operando em seu coração. Isso nos leva a entender que o pecado imperdoável não é tanto um ato que cometemos, mas uma condição persistente de recusa em ouvir e responder à voz de Deus. Por fim, a blasfêmia contra o Espírito Santo não deve ser vista como uma sentença de morte espiritual, mas como um chamado para uma reflexão profunda sobre nossa própria vida e fé. Deus deseja que todos nós voltemos a Ele, e mesmo aqueles que se sentem distantes ainda têm a oportunidade de reconhecer a ação do Espírito Santo. Essa é a beleza da graça. Mesmo nas nossas dúvidas e lutas, sempre há espaço para o arrependimento e a teologias divergentes. Quando falamos sobre pecado imperdoável, logo percebemos que não existe um consenso entre as diversas denominações cristãs. Cada uma delas traz suas próprias interpretações e nuances. Por exemplo, enquanto algumas tradições enfatizam a blasfêmia contra o Espírito Santo como um ato consciente e deliberado, outras podem ver essa questão de maneira mais ampla, considerando a condição do coração e a sinceridade do arrependimento. Assim, a discussão se torna um campo fértil para debates, onde cada grupo tenta fundamentar suas crenças com base em interpretações bíblicas e experiências pessoais. Um aspecto interessante é como a teologia reformada geralmente aborda essa questão. Para muitos reformados, a ideia de que alguém possa cometer um pecado imperdoável é ligada à perseverança dos santos. Eles acreditam que, se alguém realmente é salvo, não pode perder a salvação. Isso leva à conclusão de que o pecado imperdoável deve ser visto como um afastamento total e irrevogável da fé, algo que aqueles que estão verdadeiramente em Cristo não podem experimentar. Essa visão, claro, é desafiada por outras tradições que sustentam que a queda é sempre uma possibilidade. Por outro lado,
temos as igrejas pentecostais, que frequentemente enfatizam a experiência do Espírito Santo e a necessidade de estar em comunhão com Deus. Para eles, a blasfêmia contra o Espírito é um ato de rejeição consciente e intencional da obra de Deus no coração do homem. Essa interpretação pode levar a um foco intenso no arrependimento e na busca por uma vida santa, já que a consciência do pecado imperdoável pode gerar um temor profundo entre os fiéis. Assim, a ênfase na obra do Espírito Santo se torna central para essa discussão. Ainda temos as correntes mais liberais, que podem ver o pecado imperdoável como uma construção cultural, mais do que uma doutrina estrita. Para esses grupos, o que importa é viver uma vida de amor e compaixão, e a ideia de um pecado que não pode ser perdoado pode ser vista como uma barreira desnecessária que afasta as pessoas de um relacionamento autêntico com Deus. Essa perspectiva pode gerar uma desconstrução do medo que muitas tradições cristãs têm em relação ao pecado imperdoável, promovendo uma visão mais inclusiva. A diversidade de interpretações sobre o pecado imperdoável não é apenas uma questão teológica, mas também reflete as experiências e as culturas de cada comunidade. Assim, essa discussão acaba se tornando uma oportunidade para que cada denominação examine suas crenças, buscando entender como elas se relacionam com a graça e o amor de Deus. Em última análise, essa busca por entendimento pode levar a um fortalecimento da fé, à medida que as pessoas se deparam com essas questões profundas. A natureza do arrependimento. Arrependimento é um tema central na fé cristã e, sem dúvida, uma parte essencial da discussão sobre o pecado imperdoável. Eu, como homem que busca entender essas questões, percebo que o arrependimento não é apenas um ato de remorso, mas uma mudança genuína de coração e mente. Isso significa que não basta sentir culpa por algo que fizemos. É preciso haver uma disposição real para mudar, para voltar-se para Deus e buscar a sua vontade. Essa transformação é vista como fundamental em diversas tradições cristãs, pois é através dela que encontramos um caminho de reconciliação com o Criador. Na verdade, muitos versículos bíblicos enfatizam a importância do arrependimento. Em Atos 3,19, por exemplo, somos convidados a nos arrepender e a nos converter para que nossos pecados sejam apagados. Essa ideia de que a conversão e o arrependimento estão interligados é um ponto crucial. Quando falamos sobre o pecado imperdoável, muitas vezes nos deparamos com a questão: será que alguém que se arrepende verdadeiramente pode ser considerado fora da graça de Deus? Essa é uma pergunta que nos leva a explorar as profundezas da misericórdia divina. A visão tradicional do arrependimento como um ato de reconhecimento do pecado e um retorno a Deus é reforçada por muitos líderes religiosos. Eles frequentemente falam sobre a necessidade de confessar os pecados, não apenas a Deus, mas também a outros, em busca de cura e restauração. Esse processo pode ser doloroso, mas é essencial para a vivência de uma fé autêntica. A prática do arrependimento ajuda a manter a comunhão com Deus e a fortalecer as relações interpessoais, já que nos permite lidar com as consequências do nosso comportamento. Por outro lado, o arrependimento também é um tema que pode gerar confusão. Algumas pessoas podem se sentir tão sobrecarregadas pela ideia do pecado imperdoável que chegam a hesitar em buscar o arrependimento. Isso pode levar a um ciclo de culpa que, em vez de trazer liberdade, acaba aprisionando a alma. É importante lembrar que Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Esse aspecto da graça divina
é um conforto para muitos que lutam com o medo de ter cometido o pecado imperdoável. Portanto, a natureza do arrependimento é um convite à reflexão. É um chamado para que olhemos para dentro de nós mesmos e busquemos a verdadeira mudança de coração. O arrependimento não deve ser visto apenas como uma formalidade, mas como um processo vital que nos aproxima de Deus. Quando nos arrependemos verdadeiramente, abrimos as portas para a graça e a misericórdia de Deus, que estão sempre disponíveis para aqueles que se voltam para Ele. Puladens, o papel da graça. A graça de Deus é um conceito profundamente enraizado na teologia cristã e, ao abordar o tema do pecado imperdoável, é impossível ignorar seu papel central. A graça é frequentemente descrita como favor imerecido, algo que não podemos conquistar por nossos próprios esforços. É essa mesma graça que nos oferece a possibilidade de perdão, mesmo diante de nossas falhas e pecados. Quando pensamos na gravidade do pecado imperdoável, é reconfortante lembrar que a graça de Deus é abundante e está ao nosso alcance. É interessante notar que, em muitas tradições cristãs, a graça é apresentada como um antídoto para o medo do pecado imperdoável. Quando entendemos que a graça é um presente divino, começamos a perceber que, mesmo que tenhamos cometido erros graves, ainda podemos buscar a reconciliação com Deus. Essa perspectiva nos encoraja a enfrentar nossos medos e inseguranças em relação ao pecado, sabendo que, através da graça, temos uma nova oportunidade de vida. Por outro lado, a relação entre graça e arrependimento é uma discussão rica e complexa. Alguns argumentam que a graça é suficiente para cobrir todos os nossos pecados, enquanto outros acreditam que a graça deve ser acompanhada de um verdadeiro arrependimento. Essa tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é um tema recorrente que gera debates acalorados entre as diferentes denominações. No entanto, muitos concordam que a graça é um elemento essencial que nos convida a uma vida de transformação e crescimento espiritual. Além disso, precisamos considerar o que a graça significa em um contexto comunitário. Muitas vezes, as pessoas lutam com a ideia do pecado imperdoável porque se sentem isoladas em sua luta. A graça, quando vivenciada em comunidade, pode proporcionar um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas e apoiadas. Através do amor e da aceitação dos outros, encontramos um reflexo da graça de Deus, que nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Em suma, a graça é o fio condutor que nos liga à esperança e à possibilidade de redenção. Quando refletimos sobre o pecado imperdoável, é vital lembrar que a graça de Deus nos oferece um caminho de volta. Ele nos acolhe com braços abertos, prontos para nos receber, independentemente do que tenhamos cometido. Esse entendimento pode nos libertar do medo e nos impulsionar a viver uma vida de fé autêntica, fundamentada na certeza do amor e da misericórdia divina. Exemplos bíblicos. Os exemplos bíblicos são um recurso valioso para entender a questão do pecado imperdoável e suas repercussões. A Bíblia está repleta de personagens que cometeram erros graves, mas que, em muitos casos, encontraram a graça e o perdão de Deus. Um exemplo marcante é o rei Davi, que cometeu adultério e em seguida mandou matar o marido da mulher com quem se envolveu. Apesar de suas falhas, Davi buscou a Deus em arrependimento sincero, e sua história se torna um testemunho poderoso de como a graça pode alcançar até mesmo aqueles que cometem grandes pecados. Outro exemplo que me vem à mente é o apóstolo Pedro. Ele negou conhecer Jesus 3 vezes, um ato que pode ser considerado um pecado grave,
especialmente à luz de sua posição como discípulo. No entanto, após a ressurreição de Cristo, Pedro teve a oportunidade de se reconectar com Jesus e foi restaurado em sua missão. Essa narrativa mostra que, mesmo quando cometemos erros, a possibilidade de redenção e restauração está sempre presente, desde que haja um coração arrependido. É interessante também considerar a história de Manassés, rei de Judá, que se destacou por suas práticas idólatras e malfeitorias. Ele chegou a sacrificar seu próprio filho e incentivou a corrupção em Israel. Contudo, depois de ser levado cativo, Manassés se voltou para Deus em arrependimento e foi ouvido pela graça divina. Sua história é um lembrete de que ninguém está além do baixo-seu-massos, testemunhos contemporâneos. Quando penso sobre o pecado imperdoável, muitas vezes me lembro das conversas que tive com amigos e conhecidos ao longo da vida. Algumas dessas conversas foram profundas, quase como um desabafo. Um amigo, por exemplo, compartilhou sua luta interna sobre ter cometido o que ele acreditava ser o pecado imperdoável. Ele tinha crescido em uma família muito religiosa e, em determinado momento da vida, se afastou da fé. Esse distanciamento o fez sentir que havia cruzado uma linha irreversível. A dor em sua voz era palpável, e eu pude sentir a angústia que ele carregava. Ele mencionou como essa ideia de um pecado que não poderia ser perdoado o acompanhava em todos os momentos. Mesmo quando tentava se reconectar com sua espiritualidade, e sombra desse medo o seguia como um fantasma. Ele falava sobre noites em claro, atormentado por pensamentos de que sua alma estava condenada. Isso me fez refletir sobre o quanto as crenças podem moldar nossa percepção de nós mesmos e da nossa relação com Deus. Para ele, a luta não era apenas teológica, mas uma batalha emocional que afetava todos os aspectos de sua vida. Outro testemunho que me marcou foi o de uma mulher que, após passar por uma experiência traumática, se sentiu culpada por sentimentos que considerava impuros. Ela se via constantemente presa na ideia de que sua dor e suas ações a tornavam indigna de perdão. O que era para ser um processo de cura se transformou em uma espiral de culpa e medo. Essa história ilustra como a interpretação do pecado imperdoável pode se entrelaçar com experiências pessoais, levando muitos a se afastarem não só da fé, mas até mesmo de si mesmos. Em muitos desses relatos, percebi que o pecado imperdoável não era apenas um conceito teológico, mas uma realidade vivida. Cada testemunho trazia consigo um peso emocional que ia além do entendimento racional. O medo de não ser perdoado pode se tornar uma prisão, onde as pessoas se sentem incapazes de buscar reconciliação com Deus ou mesmo de se perdoarem. É uma dinâmica complexa que nos mostra como as crenças podem afetar profundamente a saúde mental e emocional. Esses testemunhos contemporâneos me levaram a pensar sobre a importância de um diálogo aberto e acolhedor sobre o pecado imperdoável. É fundamental que as pessoas se sintam seguras para compartilhar suas lutas e angústias sem medo de serem julgadas. O que me parece mais necessário é um espaço onde o amor e a compreensão possam prevalecer, ajudando aqueles que se sentem perdidos a encontrar seu caminho de volta à esperança e à fé. Olá, Vuna. Unsaras implicações psicológicas, o semidadasa, refletindo sobre o impacto do medo do pecado imperdoável, é impossível ignorar as implicações psicológicas que essa crença pode ter na vida das pessoas. Muitas vezes, o que deveria ser um relacionamento de amor e confiança com Deus se transforma em uma relação marcada por medo e culpa.
Isso pode levar a uma série de problemas emocionais como ansiedade, depressão e até mesmo crises de pânico. A ideia de que se pode cometer um pecado que não será perdoado pode gerar um estado constante de vigilância, onde a pessoa se sente incapaz de relaxar ou se permitir errar. Um exemplo que me vem à mente é o de um colega de trabalho que, devido a essa crença, passou a evitar qualquer situação que pudesse ser interpretada como pecaminosa. Ele se tornava excessivamente crítico consigo mesmo, o que o levava a um estado de estresse permanente. Ao invés de ter uma vida equilibrada, ele se via preso em um ciclo de autoavaliação e medo, onde qualquer deslize poderia ser interpretado como um passo em direção ao pecado imperdoável. Isso não só o afastava dos outros, mas também o isolava de uma relação mais íntima com Deus. Além disso, a pressão social e religiosa em torno do pecado imperdoável pode exacerbar esses problemas. Algumas comunidades religiosas, em sua tentativa de manter a doutrina pura, podem acabar criando um ambiente hostil para aqueles que lutam com suas crenças. Isso pode resultar em pessoas se sentindo ainda mais culpadas e envergonhadas, aumentando a sensação de que estão sozinhas em sua luta interna. A falta de apoio emocional pode se tornar um fator determinante na deterioração da saúde mental. Por outro lado, essa questão também abre espaço para discussões sobre como a terapia e o aconselhamento espiritual podem ajudar aqueles que se sentem aprisionados por essa crença. Profissionais de saúde mental podem oferecer uma perspectiva que ajuda a separar a ideia de pecado da identidade da pessoa. Ajudar os indivíduos a entender que todos erram e que o perdão é uma parte fundamental da fé pode ser um primeiro passo vital para a cura. É um trabalho delicado, mas que pode trazer alívio e libertação para muitos. Com tantas implicações psicológicas em jogo, torna-se evidente que o pecado imperdoável não deve ser tratado apenas como uma questão teológica. É uma questão profundamente humana que merece ser discutida com compaixão e compreensão. Precisamos de mais conversas abertas sobre esse tema, onde a vulnerabilidade é acolhida e as pessoas são lembradas de que não estão sozinhas em suas lutas. Ensinos de líderes religiosos. Quando se trata de entender o conceito do pecado imperdoável, os ensinamentos de líderes religiosos desempenham um papel crucial. Eles geralmente são os primeiros a serem procurados em momentos de dúvida e angústia espiritual. É fascinante notar que, mesmo entre diferentes denominações, as opiniões sobre o pecado imperdoável podem variar bastante. Alguns líderes enfatizam a graça infinita de Deus, argumentando que, independentemente das falhas, sempre há espaço para o perdão, enquanto outros adotam uma postura mais rigorosa, alertando sobre os perigos de minimizar a seriedade do pecado. Um pastor que conheço, por exemplo, sempre fala sobre a importância do arrependimento. Ele acredita que a sinceridade no arrependimento é a chave para entender a natureza do perdão divino. Para ele, o pecado imperdoável não deve ser visto como uma sentença de morte espiritual, mas sim como um alerta sobre a gravidade de se afastar de Deus. Esse olhar pastoral é acolhedor, pois oferece esperança e uma oportunidade constante de reconciliação, mesmo quando os erros parecem insuperáveis. Já outro líder religioso que ouvi tem uma visão bem diferente. Ele argumenta que o pecado imperdoável é um estado de coração em que a pessoa se recusa a reconhecer a necessidade de Deus. Para ele, essa obstinação é o verdadeiro pecado que leva à separação eterna. Essa visão pode ser mais sombria,
mas também oferece uma perspectiva de responsabilidade individual. É como se ele dissesse que não é tanto sobre o ato em si, mas sobre o que está acontecendo dentro de nós, que pode nos levar a essa condição. Além disso, muitos líderes religiosos encorajam as congregações a discutir essas questões de maneira aberta e honesta. Eles reconhecem que o medo do pecado imperdoável pode ser paralisante e, portanto, promovem espaços de diálogo onde os fiéis podem expressar suas preocupações sem medo de serem julgados. Isso é extremamente importante, pois cria uma cultura de apoio e compreensão, onde as pessoas podem realmente explorar suas crenças e medos. Esses ensinamentos variam, mas o que se destaca é a necessidade de um espaço seguro para discutir o pecado imperdoável. Os líderes religiosos têm a responsabilidade de guiar suas comunidades através dessas águas turbulentas, ajudando as pessoas a encontrar um equilíbrio saudável entre a reverência pela santidade e a compreensão da graça. Através do diálogo e do amor, é possível trazer alívio para aqueles que lutam com esse conceito tão pesado. Reflexões e debates. A discussão sobre o pecado imperdoável é, sem dúvida, um tema que continua a gerar debates acalorados e reflexões profundas. Em círculos teológicos, muitos se debruçam sobre as implicações do que significa realmente não ser perdoado. Isso nos leva a questionar não apenas a natureza do pecado, mas também a natureza de Deus e como ele interage com a humanidade. A tensão entre justiça e misericórdia se torna um campo fértil para discussões que podem levar a novas compreensões. Uma reflexão comum é sobre a própria definição do que é um pecado imperdoável. Alguns argumentam que a blasfêmia contra o Espírito Santo, mencionada nas Escrituras, é um ato consciente de rejeição total de Deus. Outros acreditam que a falta de arrependimento é o verdadeiro fator que determina se um pecado é imperdoável. Esses debates muitas vezes revelam mais sobre as crenças e experiências dos debatedores do que sobre o próprio conceito de pecado. É interessante ver como as experiências pessoais moldam a interpretação teológica. Além disso, o contexto cultural e social também desempenha um papel significativo nas discussões sobre o pecado imperdoável. Em algumas tradições, a ênfase pode estar mais na culpa e na condenação, enquanto, em outras, a esperança e a graça são enfatizadas. Essa diversidade de perspectivas nos mostra que as interpretações não são universais, e o que pode ser um fardo para alguns pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual para outros.